Vamos agora iniciar a nossa aula número 3. Nessa aula, vamos falar sobre o neuropsicopedagogo clínico, com mais detalhes. Então, na atuação do neuropsicopedagogo clínico, ele vai ter como base espaços de consultórios particulares, postos de saúde, espaço de atendimento específico, como clínica, terceiro setor, como exemplo da ONG, tá? A atuação delimitada, como vimos na aula 1, com atendimentos neuropsicopedagógicos individualizados em setting específico. E aqui nós temos 4 exemplos de settings específicos. Quais são as funções do neuropsicopedagogo clínico mais especificamente? Ele tem como funções realizar a avaliação neuropsicopedagógica, a intervenção neuropsicopedagógica e a atuação inter e multidisciplinar por meio de parcerias com empresas, instituições e profissionais. A avaliação neuropsicopedagógica, ela vai trazer a análise de muitos pontos que estão relacionados ao processo de aprendizagem. Aqui nós vamos ver 10 desses pontos mais importantes. A atenção e as funções executivas de expressão do comportamento, a linguagem e suas modalidades, linguagem gestual, linguagem escrita, linguagem falada, etc. A motivação intrínseca e extrínseca, quais são os gostos e interesses da pessoa e que a movem de forma interna, ou seja, de forma intrínseca, e forma extrínseca, aquilo que a motiva externamente dentro do processo de aprendizagem. Como olhar um livro pela capa e só pela capa se interessar pela leitura dele. A memória dos processos de ensino e aprendizagem, e aí dentro disso, como neuropsicopedagogo, o profissional irá detalhar os tipos de memória do aprendente em seus níveis e graus, né, com relação à eficácia, com relação ao funcionamento da memória, nessa diversidade de tipos de memória. A compreensão leitora e a habilidade de leitura do aprendente. Quais são as estratégias de aprendizagem que o aprendente realiza para alcançar os seus resultados em termos de aprendizagem? O desenvolvimento neuropsicomotor do aprendente. E quanto mais ele é jovem, ou seja, quanto menor é a criança, mais esse aspecto vai ser avaliado em detalhes. Habilidades matemáticas, o desenvolvimento emocional, afetivo e socioemocional e estilo e modalidade de aprendizagem. Nós vamos ver um pouquinho sobre modalidade de aprendizagem na aula 5. Dentro da ação do neuropsicopedagogo e a avaliação neuropsicopedagógica, existem instrumentos, recursos, técnicas, procedimentos que são utilizados. E aqui uma pausa para falar o seguinte. O número de sessões recomendado é cerca de 10 sessões. 10 a 12 sessões com variações. Pode ser menos, geralmente não, mas pode ocorrer algum caso específico. E pode ser mais, sim, pode ocorrer. O ter mais sessões tem a ver com o ritmo do aprendente, com os instrumentos a serem aplicados, com a necessidade de um olhar mais especializado para com ele. E quando há um número menor de sessões, ou seja, um número de sessões menor que 10, geralmente é porque se trata de um adolescente mais maduro, de um jovem, de um adulto, e que, por conta dessa maturidade, há uma diminuição no número de instrumentos e outros são aplicados em termos de abarcar um resultado que seria necessário para a avaliação dessa pessoa, né, que já é jovem, já é adulto. E para os idosos também há um ajuste, porque o olhar é diferenciado, tá? Para essas faixas etárias. E aí, continuando, na avaliação neuropsicopedagógica, nós vamos realizar a entrevista familiar exploratória situacional, cuja sigla é EFS, e a queixa, né? O que foi que levou aquela pessoa, aquele aprendente ao seu consultório? O que foi que levou a escola a indicar o neuropsicopedagogo?
O que foi que levou o pai a levar o filho ao neuropsicopedagogo? O que foi que levou o neuropediatra a indicar, recomendar a avaliação neuropsicopedagógica? São vários caminhos, tá? Até a chegada ao nosso consultório. Então, aplicamos questionários, testes e escalas padronizadas, específicas para aquilo que está sendo avaliado, com foco na queixa, a observação clínica e lúdica do aprendente, a análise do material escolar, cadernos, livros, registros, fotos, atividades, avaliações, tudo isso pode ser acompanhado. A entrevista com a escola, geralmente se dá no final, lá próxima à 10ª sessão, quando já temos muitos dados acerca da criança, por exemplo, e vamos à escola para ouvir todos os profissionais que acompanham a criança, o coordenador, o diretor, as professoras, o orientador pedagógico, etc. Para conhecer o olhar da escola, para saber como a criança manifesta o seu processo de aprendizagem na escola, como ela manifesta as suas dificuldades, como ela manifesta, comunica e manifesta as suas modalidades e os seus estilos de aprendizagem, qual é a metodologia da escola, de que forma essa escola ensina, quais são os projetos, etc. Provas operatórias, que são provas relacionadas à Piaget, são 13 provas que são aplicadas, com variações a partir da idade que a pessoa tem, tá? Projetivas, que são realizadas através de desenhos, consignas específicas e desenhos específicos que são depois analisados a partir do registro que foi feito. Psicomotoras, que vão avaliar a psicomotricidade, provas lúdicas, para verificar questões simbólicas da linguagem, a expressão, e outros tantos aspectos como estratégia, como tomada de decisão, planejamento e outros aspectos que avaliamos dentro do lúdico. As provas pedagógicas também, em alguns níveis, quando necessário, para que verifiquemos, confirmemos aspectos relativos à queixa trazida. A anamnese ela é feita no final, considerando já conhecimento desse aprendente, dessa criança, para que possamos conhecer o desenvolvimento dessa criança em linhas gerais e a sua história de vida, como ela foi desenvolvendo desde o processo da gestação até os dias atuais em que ela se encontra. Ao final de todas essas provas, testes, escalas, entrevistas, etc., nós agendamos uma devolutiva. Na devolutiva, nós entregamos à família um documento chamado Informe Diagnóstico Neuropsicopedagógico, em que detalhamos as provas, a entrevista, as escalas, os testes, os resultados disso, na verdade, os aspectos principais e que são importantes para a família e para a escola. São entregues 2 vias, uma para a escola e uma para a família. Esse documento tem cerca de 10 páginas ou mais e dá uma orientação e recomendações para a escola e para a família e para profissionais outros que acompanham essa criança. Após a avaliação neuropsicopedagógica, vem o momento da intervenção neuropsicopedagógica. Vamos vê-la agora. A intervenção neuropsicopedagógica tem como base esses 4 pontos dos quais eu vou falar agora. Plano de intervenção. A partir do resultado da avaliação neuropsicopedagógica, é feito um plano de intervenção. Um plano que vai oferecer treinamentos para o aprendente com relação àquilo que foi observado de dificuldade, limitação ou qualquer outro prejuízo que a criança tem em seu processo de aprendizagem e que pode ser trabalhado através da neuropsicopedagogia. Todos os outros prejuízos que não têm relação específica com o neuropsicopedagogo vão ser encaminhados através do informe diagnóstico para outros profissionais. Por exemplo, questões específicas voltadas para a fonoaudiologia, problemas fonológicos de maior profundidade. Então, o aprendente será encaminhado para fonoaudiólogo para que seja feito um trabalho específico nesse sentido. Aspectos psicológicos profundos.
Vamos supor que foram identificados traços de depressão no aprendente. Então, haverá uma recomendação no informe diagnóstico de acompanhamento psicológico para tratar essa depressão, esse indício de depressão nesse aprendente. E nos treinamentos neuropsicopedagógicos, tudo aquilo que tem a ver com o trabalho do neuropsicopedagogo, que é voltado para a cognição. E aqui do lado nós temos memória, atenção, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, influência oral e escrita, que são aspectos que também têm a ver com comportamento, além da cognição e com emoções também. Estratégias. O aprendente irá aprender estratégias de aprendizagem para que ele possa se potencializar enquanto estudante, enquanto aprendente contínuo, e vai exercitar novas habilidades e novas competências que irão facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem também. Sempre levando em conta o funcionamento cerebral desse aprendente e suas singularidades. Como orientação e assessoria neuropsicopedagógica, vamos ver aqui o trabalho do neuropsicopedagogo clínico, que é de orientação e assessoria com relação a prestar orientação à família, via informe diagnóstico, por meio do detalhamento dos resultados, como eu já falei, né, os resultados da avaliação neuropsicopedagógica. E aí, dentro da devolutiva, que é uma sessão específica para isso, o profissional, o neuropsicopedagogo, vai explicar as recomendações feitas no informe. Há recomendações específicas para a família, uma parte, outra parte específica para a escola e outra parte específica para os profissionais. Por isso que, além de prestar orientação à família, cabe também ao neuropsicopedagogo prestar orientação à escola, claro, a partir de uma autorização da escola. Essa orientação é dada também através do informe diagnóstico, mas caso a escola necessite ou deseje um acompanhamento do neuropsicopedagogo na escola, é agendada uma reunião ou mais reuniões para que, através desse acompanhamento, a escola tenha acesso às recomendações detalhadas do informe diagnóstico e orientação específica para cada profissional que acompanha o aprendente no espaço escolar. E, além disso, o trabalho inter ou multidisciplinar do neuropsicopedagogo clínico. Trabalhar em parceria com outros especialistas, via abordagem inter ou multidisciplinar, por meio do detalhamento dos resultados da avaliação neuropsicopedagógica e da intervenção neuropsicopedagógica. Como tarefa principal, é uma das tarefas principais do trabalho do neuropsicopedagogo, trabalhar em parceria com outros profissionais no acompanhamento do aprendente. Dentro desse processo inter e multidisciplinar, o neuropsicopedagogo pode realizar adaptações de acesso ao currículo, auxiliar os docentes da escola, quanto ao seu preparo para trabalhar com esses alunos, atuar em parceria com outros especialistas, que eu já falei. Aqui eu listei fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, etc. É um trabalho muito significativo e através dessas parcerias é que nós vemos o quão bem vai sendo acompanhado um aprendente e o quanto ele vai evoluindo a partir desses tantos olhares e de tantos trabalhos específicos que ele necessita. À medida que o trabalho vai avançando, ele vai sendo liberado de alguns profissionais e vai seguindo só com aqueles que realmente têm a ver com o que eles precisam naquele momento, enquanto vai crescendo, evoluindo e se desenvolvendo cada vez mais. Como nós podemos ver, o trabalho do neuropsicopedagogo clínico é muito especial, não é verdade? Imagine um aprendente que tem dificuldade de aprendizagem e que se sente incapaz, terá a oportunidade de ter um profissional como neuropsicopedagogo clínico para acompanhá-lo e avaliá-lo por meio de algumas sessões e descobrir que esse aluno tem uma dada modalidade de aprendizagem e um estilo de aprendizagem que não combinam com a metodologia da escola. E que esse aprendente tem um trauma de infância que impacta negativamente em suas crenças sobre si mesmo, atrapalhando seu desenvolvimento
fazendo com que ele necessite de acompanhamento psicológico. Descobrir que esse aluno tem altas habilidades em áreas específicas, por isso que ele se desenvolve também nessas áreas e em outras não. Então, são N possibilidades. E cada possibilidade nos indica, nos mostra o quanto nós somos únicos e o quanto necessitamos desse olhar singular que só o neuropsicopedagogo clínico tem para com o nosso funcionamento cerebral e a nossa forma de compreender e aprender através dos diversos estímulos a que temos acesso.